No mundo da WWE, onde luzes brilhantes reluzem e lendas são celebradas, muitos gigantes outrora entraram no ringue com o sonho de se tornarem imparáveis. Seus corpos eram enormes, sua presença intimidante, e já no primeiro passo através da cortina, a atenção do público se voltava automaticamente para eles. Por um breve momento, parecia que nada e ninguém poderia deter sua ascensão. Mas a história mostrou uma realidade diferente, pois nem todo homem grande se tornou uma grande lenda. Alguns desapareceram tão silenciosamente quanto vieram. Apesar das oportunidades, dos pushes, de todas as condições físicas. O que deu errado? Foi falta de talento, timing incorreto ou decisões nos bastidores que mudaram carreiras para sempre? Hoje começamos a olhar para trás, para exatamente esses gigantes esquecidos. Homens que outrora carregaram esperanças e depois desapareceram nas sombras. E começamos com o primeiro nome em nossa lista. Mason Ryan. Ao contrário de muitos outros gigantes, Mason Ryan não teve que esperar anos nos bastidores antes de entrar nos holofotes. Ele foi jogado cedo na televisão semanal da WWE e exatamente aí já estava o problema. Assim que as câmeras estavam permanentemente focadas nele, ficou claro que ele ainda não estava pronto para esse papel. Com sua constituição muscular e o visual marcante, que lembrava muito uma versão galesa de Batista, ele atraiu imediatamente comparações que dificilmente foram a seu favor. Após sua contratação em 2009, Ryan foi inicialmente enviado para a Florida Championship Wrestling, onde fez rápidos progressos. A conquista do FCW Florida Heavyweight Championship em 2010 parecia confirmar que havia mais nele do que apenas um corpo impressionante. Vitórias contra nomes como Bo Dallas ou Richie Steamboat deram motivos para a esperança de que a WWE estava construindo um futuro astro. Mas no grande palco do Raw, a situação mudou. Como membro do grupo Nexus, Ryan não conseguiu convencer os fãs nem desenvolver uma identidade própria. Suas aparições pareciam cada vez mais inseguras, e após o desmembramento do grupo, ele perdeu definitivamente a relevância. Apesar de uma breve tentativa no NXT, ele não conseguiu recomeçar. Em 2014, a WWE se separou dele e um gigante outrora promissor desapareceu quase em silêncio. Mais tempo poderia ter salvado sua carreira ou seu destino já estava selado. 2. Mark Jindrak. Entre os gigantes que outrora estiveram perto de desempenhar um grande papel na WWE e depois caíram no esquecimento, Mark Jindrak ocupa uma posição especial. Antes de sua mudança para a WWE, ele já havia feito nome na WCW e era considerado um jovem e atlético peso pesado, com habilidades sólidas no ringue. Quando Vince McMahon assumiu a WCW em 2001, Jindrak parecia estar no lugar certo, na hora certa, pronto para o próximo grande passo no maior palco de luta livre do mundo. Inicialmente, ele permaneceu principalmente na área de desenvolvimento, ou apareceu esporadicamente em shows como Heat. O ponto de virada veio em 2003, quando a WWE planejou seriamente apresentá-lo como o quarto membro do lendário grupo Evolution. Segmentos de promoções já gravados sugeriam que Jindrak estava prestes a fazer história lado a lado com Triple H, Ric Flair e Randy Orton. Mas antes que esses planos fossem implementados, a gerência puxou o freio de emergência. A razão foi a falta de química dentro do grupo, e Jindrak foi substituído no último minuto. Em vez dele, Batista recebeu essa oportunidade única, enquanto a carreira de Jindrak na WWE lentamente desvanecia. Tentativas como lutador de duplas ou na área individual foram ineficazes, até que ele deixou a empresa em 2005. Foi apenas azar, ou este único momento decidiu todo o seu destino. 3. Omos. Quando a WWE procurou nos últimos anos por novos nomes para continuar a tradição de gigantes lendários, Omos foi inicialmente considerado uma grande esperança.
Com uma altura bem acima de 7 pés e uma estatura que fazia até pesos pesados, experientes parecerem pequenos, ele entrou no palco como um colosso vivo. Já em suas primeiras aparições, ele deixou uma impressão duradoura, apenas por sua aparência e sua aura ameaçadora, características que a WWE sempre valorizou em homens grandes. Sua entrada se deu ao lado de AJ Styles, um dos wrestlers mais tecnicamente habilidosos de sua geração. Essa combinação de força bruta e finesse técnica funcionou surpreendentemente bem e levou até a conquista dos títulos de duplas. Nesse papel, Omos parecia protegido, dominante e perigoso. Mas assim que ele foi separado de Styles, suas fraquezas se tornaram cada vez mais evidentes. Seus combates pareciam lentos, previsíveis e faltava-lhe a agilidade para cativar o público permanentemente. Apesar das aparições contra grandes nomes como Brock Lesnar ou Bobby Lashley, ele nunca conseguiu despertar verdadeiro entusiasmo. Omos desapareceu novamente das histórias e mal deixou uma impressão duradoura. No final, permaneceu a percepção de que mesmo um tamanho excepcional sem técnica e profundidade não é suficiente. Seu fracasso era inevitável, ou outro caminho poderia ter salvado sua carreira. 4. Luther Reigns. Entre os muitos gigantes que surgiram na WWE e desapareceram tão rapidamente, Luther Reigns é um nome que hoje quase não é mais mencionado. Quando ele se juntou à empresa em 2003, trouxe consigo tudo o que se esperava de um homem grande: uma estatura maciça, um comportamento intimidante e uma presença que, à primeira vista, parecia ter potencial de main event. A WWE o colocou imediatamente ao lado de Kurt Angle, uma das maiores estrelas da época, uma clara prova de confiança e uma enorme chance para um novato. Mas já depois de poucas aparições, ficou claro que Reigns tinha dificuldades para justificar essa confiança. Seus movimentos no ringue pareciam pesados, e faltava-lhe a segurança técnica para tornar combates mais longos e emocionantes. Apesar de suas vantagens físicas, ele não conseguiu construir uma verdadeira conexão com o público. Sem uma personalidade clara e sem reação emocional dos fãs, seu push começou a desmoronar rapidamente. Um último raio de esperança surgiu quando ele foi colocado em uma rivalidade com o Undertaker. Mas ele também não conseguiu aproveitar essa chance. A derrota praticamente selou seu destino, e as reações dos espectadores foram quase inexistentes. Logo depois, ele desapareceu em papéis secundários, antes de deixar a WWE e encerrar sua carreira. Foi falta de talento ou simplesmente a hora errada para mais um gigante? 5. Tyson Tonko. Quando a atitude era chegou ao fim e a WWE procurava por novos rostos para uma nova geração, o olhar rapidamente se voltou para Tyson Tonko. Com sua estatura imponente, seu olhar frio e uma aura que irradiava puro perigo, ele parecia ser exatamente o gigante que Vince McMahon procurava. Após sua contratação, ele foi primeiramente enviado para a Ohio Valley Wrestling para trabalhar em suas habilidades antes de ascender ao elenco principal pouco depois. Tonko deixou sua primeira grande impressão como um executor silencioso ao lado de Christian. Nesse papel, ele funcionava perfeitamente. Ele mal falava, intervinha quando necessário e parecia um obstáculo imparável para qualquer oponente. Os fãs se lembravam dele como o homem que resolvia problemas antes mesmo que surgissem. Essa posição lhe deu uma identidade clara e permitiu vislumbrar seu potencial. Mas quando a WWE tentou estabelecê-lo como um wrestler individual, essa impressão se perdeu rapidamente. Sem o papel protetor de enforcer, faltava-lhe o carisma para convencer permanentemente. Ele caiu para o meio de campo. Várias tentativas se dissiparam e, finalmente, a empresa se separou dele. Apesar de aparições posteriores em outras promoções, seu tempo na WWE permaneceu uma história de oportunidades perdidas. Ele deveria ter permanecido como um executor silencioso. Ou o salto para a estrela individual foi grande demais desde o início. 6.
Matt Morgan. Matt Morgan foi outrora apresentado pela WWE como um gigante com potencial extraordinário. Sua impressionante altura, o corpo malhado e uma mobilidade que raramente se via em homens de seu porte, faziam-no parecer uma figura de um filme de ação. Desde cedo, a WWE transmitiu a impressão de que Morgan possuía tudo para se tornar um dos big men dominantes de sua geração. Força, carisma e presença eram inegavelmente presentes. No início, ele mostrou performances sólidas no ringue e provou que podia mais do que apenas intimidar. Mas em vez de construir consistentemente sobre essa base, a WWE mudou repetidamente seu papel. Ora, ele era retratado como uma força destrutiva. Pouco depois era colocado novamente em combates menos importantes. O ponto baixo seguiu com um estranho gimmick de gagueira, que destruiu toda a seriedade e tirou-lhe a aura que ele havia construído com dificuldade. Exatamente isso torna seu caso tão frustrante. Morgan possuía atletismo e resistência, características que muitos outros gigantes não tinham. No entanto, faltava uma visão clara nos bastidores. Sem storylines fortes e sem um lugar fixo no programa, seu nome foi desaparecendo cada vez mais. No final, ficou a impressão de um homem que trazia tudo, mas que nunca lhe foi permitido realmente usar. Matt Morgan foi vítima de más decisões ou mais um exemplo de potencial desperdiçado? 7. Vance Archer. Nem todo gigante que falhou na WWE desapareceu completamente do mundo do wrestling. Vance Archer é o melhor exemplo disso. Quando ele chegou à WWE em 2009, era considerado um talento faminto, com forte poder de impacto e uma aparência imponente. Sua contratação parecia promissora, e rapidamente ele foi utilizado na ECW revivida, uma marca que já havia impulsionado muitas carreiras. Lá, Archer começou com uma impressionante sequência de vitórias, na qual derrotou nomes experientes e transmitiu a impressão de um monstro em ascensão. Por um breve momento, parecia que um grande futuro o aguardava. Mas esse ímpeto terminou abruptamente quando sua série foi interrompida e a aura de invencibilidade desapareceu. Sem essa proteção, seu personagem perdeu impacto e a atenção dos espectadores diminuiu. Mais tarde, ele se transferiu para o SmackDown e formou uma equipe de duplas, mas problemas internos impediram uma construção duradoura. Em 2010, a WWE finalmente se separou dele. Mas, ao contrário de muitos outros, Archer encontrou um novo caminho. Fora da WWE, ele se reinventou e provou que uma passagem fracassada pela WWE não precisa significar o fim. Sua saída foi um fracasso ou o início de um capítulo maior. 8. Bam Neely. Entre os muitos gigantes que não conseguiram se estabelecer na WWE, Bam Neely está entre os nomes mais esquecidos. Quando ele surgiu na ECW em 2008, foi apresentado como o guarda-costas musculoso de Chavo Guerreiro, que detinha o título mundial na época. Sua tarefa era claramente definida: intimidar, proteger e servir como uma barreira física ao lado de uma estrela estabelecida. Com sua estatura, ele cumpria esse papel sem problemas à primeira vista. Através da colaboração com Chavo, Neely estava regularmente no ringue e teve a oportunidade de aprender com um wrestler tecnicamente habilidoso e experiente. Mas apesar dessa proximidade com os acontecimentos do título, ele não conseguiu desenvolver uma presença própria. Mesmo em combates em equipe, ele parecia substituível, quase invisível, como se fosse apenas parte do cenário e nada mais. Os fãs mal o notavam, e um personagem próprio não surgiu. Quando a conexão com Chavo terminou, este poderia ter sido o momento para um novo começo. Em vez disso, sua carreira estagnou completamente. Sem carisma e sem performances convincentes no ringue, a gerência rapidamente perdeu a confiança. Já no início de 2009, ele foi demitido, e seu nome desapareceu quase imediatamente da memória dos espectadores. Tamanho sozinho era realmente suficiente para permanecer
ou seu destino estava selado desde o início. 9. Mike Knox. Entre os gigantes esquecidos da WWE, Mike Knox deixou em muitos fãs principalmente um sentimento de decepção. Com uma altura de mais de 2 metros e um peso bem superior a 130 quilos, ele parecia corresponder exatamente ao ideal que Vince McMahon preferiu ao longo dos anos. Após seu tempo no circuito independente, ele assinou com a WWE em 2005 e estreou pouco depois na recém-relançada ECW, onde inicialmente lhe havia sido atribuído um papel sério. Mas desde o início, Knox lutou contra a atitude rejeitadora do público. Os fãs da ECW eram críticos, barulhentos e difíceis de convencer, e Knox não conseguiu construir uma conexão com eles. Mesmo uma rivalidade com CM Punk, que na verdade poderia ter servido como um trampolim, pareceu mais um retrocesso. Em uma storyline em torno de Kelly Kelly, Knox perdeu combate após combate, enquanto seu oponente ganhava popularidade. O ponto baixo seguiu na Survivor Series 2006, quando Shawn Michaels o eliminou em poucos segundos e o ridicularizou publicamente. Este momento destruiu toda a credibilidade restante. Apesar de outras transferências entre Raw, ECW e SmackDown, a WWE não encontrou um lugar claro para ele. Em 2010, ele foi finalmente demitido. Foi a pressão do público, a falta de desenvolvimento ou simplesmente a falta de direção que paralisaram sua carreira? 10. Kurgan. Já em seus primeiros passos na WWF, Kurgan foi apresentado como um gigante que deveria trazer algo especial. Já no início da década de 1990, ele apareceu em Dark Matches, mas só em 1997 ele obteve seu lugar fixo no programa de TV. Ele foi introduzido como membro da Truth Commission sob a liderança de Jekyll. Com sua estatura maciça e sua força bruta, ele foi encenado como uma arma destrutiva do grupo, um monstro que eliminava adversários sem esforço. Seu golpe final, o Iron Claw, foi fortemente promovido e deveria estabelecê-lo como uma figura assustadora. Mas no ringue, problemas claros rapidamente vieram à tona. Kurgan parecia rígido, lento e muito limitado em seus movimentos. O público reagiu com moderação, pois era difícil construir uma conexão com um wrestler cujas aparições ofereciam pouca variedade e eram baseadas quase exclusivamente no tamanho. A WWE finalmente decidiu por uma reorientação completa. Kurgan tornou-se parte dos Oddities, um grupo que apostava mais em entretenimento e aparições bizarras do que em dominância esportiva. Com isso, desapareceu definitivamente qualquer chance de apresentá-lo como uma ameaça séria. Pouco depois, ele desapareceu do programa da WWE. Seu caminho mostrou claramente como um gigante pode rapidamente passar de monstro a figura secundária. Essa transformação foi sua salvação ou já o fim definitivo? Estes gigantes outrora pisaram no maior palco do wrestling com enormes expectativas. Eles tinham tamanho, força e, muitas vezes, o primeiro grande push. Mas suas histórias mostram que tudo isso sozinho não é suficiente. Sem uma direção clara, sem conexão com o público e sem as decisões certas nos bastidores, até o maior corpo pode cair no esquecimento. No final, restaram nomes dos quais poucos se lembram, e carreiras que nunca alcançaram o que outrora parecia possível. Se você gostou desta retrospectiva e quer ver mais histórias assim da história da WWE, então não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Escreva também nos comentários qual gigante mais te surpreendeu.